Alô, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver nosso material. Vou pedir a você que se inscreva, ative o sininho, né, e dê o like, porque só assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso material, né? E você passa a ser um dos nossos colaboradores, nossos amigos, que vai contribuir, né, para que esse canal possa progredir, né? Eu queria hoje a gente vai falar da Leonarte, uma equipe de teatro, um grupo de teatro que já tem aqui em Limoeiro há 36 anos, 33 anos. São diversas peças apresentadas, além das tocadas natalinas, né, que a Leonarte promove anualmente. E, né, dizer que contar um pouquinho dessa história é uma coisa rápida, uma simples lembrança, né? Rita de Cássia também, que começou lá atrás enquanto atriz, né? Hoje ela é presidente da Leonarte, da equipe da Leonarte, né? Lembrar um pouco de vários eventos. Ver a Leonarte é lembrar, por exemplo, quando eu comecei a conhecer o teatro, na verdade, né? E a gostar de teatro. E Neto, inclusive com a peça que até hoje eu não me esqueço, que é a peça Pernambucá, né? Entre outros, tantas que fizeram, tantas belíssimas peças que fez a Leonarte. E Neto da Leonarte e da sua trajetória dentro da Leonarte. Exatamente, Jair, a todos que estão nesse momento nos ouvindo. Essa semana é a semana em que a Leonarte completa 33 anos oficiais de história. Então, é uma trajetória que teve ali início em 1987, com a oficina Vamos Brincar de Fazer Teatro, realizada pela então Secretaria de Cultura, Educação e Desportos, onde tem à frente a professora Inês Duarte. E hoje a gente está aqui comemorando 33 anos oficiais de história. Então, no último dia 22 de setembro, foi a data oficial de aniversário. E dentro dessa semana comemorativa, a Leonarte preparou várias atrações para que o público, para que a sociedade, todos pudessem conhecer mais sobre essa trajetória, uma trajetória de inovação, de resistência e, sobretudo, de persistência. Então, inauguramos nosso novo site, retomamos as atividades presenciais em meio a essa pandemia com as visitas guiadas aqui no Espaço Leonarte. Então, tivemos visita na segunda, tivemos visita na quinta e hoje, sexta-feira, a gente tem mais um dia de visita, onde o público que vier aqui poderá conferir a exposição 33 anos de Emoção em Cena, que é uma produção da atriz e produtora Cláudia Correia, que faz um resgate à história do teatro limoeirense a partir do registro fotográfico, até então, da primeira companhia do Agreste Pernambucano, do Agreste Setentrional Pernambucano, e também a primeira companhia aqui do município, Jair. Neto, você é um dos quais vem lá de trás praticamente, do meio, né, para agora, não sei se é do começo, mas é um do bem mais antigo entre você e Radamés. Hoje a gente vê essa juventude aqui, vocês também capacitando novos atores para o futuro, né? Tudo isso está dentro da filosofia da Leonarte. Sim, sim. Como eu disse anteriormente, a Leonarte vem de um processo de oficinas. Então, a história da Leonarte, ela está ligada, está intrínseca à questão educacional. Então, a Leonarte estimula a formação, não só a formação teatral através das oficinas, de todo esse processo, mas também através do Festel, onde a gente leva o teatro para dentro das escolas. Tem também a oficina Vamos Brincar de Fazer Teatro, e vocês podem ver aqui no fundo que é o projeto Teatro em Cena, que é um projeto que consiste em iniciarmos adolescentes, jovens, ao conhecimento teatral. Então são feitos diversos exercícios, diversas atividades para apresentar esse universo a estes jovens aí. Inclusive esse projeto é um projeto realizado em parceria com a Prefeitura de Limoeiro, uma das instituições que mantém e que contribui com a Leonarte, assim como a Casa Primor, como o Escritório de Contabilidade Queiroz e Silva, e bem como também a FETEAP, que é a Federação de Teatro de Pernambuco, ao qual a Leonarte
Leonarte é filiada. Neto, durante esses anos, o Leonardo tem muitas histórias para contar. Você vivenciou muitas delas, entre quais uma que lhe trouxesse mais relevância para lembrar, assim, não ficou marcado na sua vida? Na verdade, eu estou aí na Leonarte desde 2006, ou seja, acho que uns 15 anos, se eu não me engano aí nos números. E são várias histórias, na verdade, né? A Leonarte, ela tem histórias para montar um livro, para contar os bastidores. Atualmente também, uma das nossas ações, Jair, foi o projeto, o mini documentário Leonarte.doc, que foi ao ar nesse dia 24, o primeiro episódio. Então serão vários episódios, onde pessoas que fazem a história da Leonarte, irão dar depoimentos, e através desses depoimentos, iremos contar um pouco da trajetória da Leonarte. E voltando para a pergunta que você fez, existem várias histórias, por exemplo, de caminhada, histórias de viagens, de espetáculos. Tem algumas, mas eu acho que uma que marca a minha memória assim, foi com o espetáculo A Princesa e Rio das Capivaras, quando estivemos lá no festival do Sesc São Lourenço. Então era uma área alternativa lá no Sesc, foi montado um palco, toda uma estrutura de som, luz para o festival, e na época eu fazia o Rei Demétrios, que era o personagem da princesa, e eu tinha uma coroa, todo o material era feito de material reutilizável, reciclável. Eu tinha uma capa que era feita de bolsas de plástico costuradas, tinha uma coroa que era feita com latas de leite, aquelas latas de leite de papel, aquelas caixinhas de leite. E o que aconteceu? Como era um lugar adaptado, a gente tinha uma sala e o palco estava tipo 2 palmos, 3 palmos acima do piso. Então, para a gente entrar em cena, a gente precisava se abaixar e subir no palco. E eu costumava, como era papelão, eu usava uma touca dessas de cabeleireiro, e em cima dela a coroa. E o que aconteceu? Nesse dia, por coincidência, eu esqueci a minha touca e usei só a coroa. Quando eu fui entrar em cena, na minha segunda entrada, a coroa enganchou na borda da porta, e como eu tinha que me abaixar, a coroa ficou e eu entrei em cena e tinha que fazer a cena. E depois de muito tempo, assim, a coroa, queira ou não queira, era a construção do personagem. O ator usa todos os elementos para construir o personagem. Então, foi esquisito. O público não entendeu. Exato. O público entendeu que a coroa tinha ficado lá porque bateu na porta. Por quê, né? Mas não sabia por quê, exatamente. Mas essa construção do ator com os elementos é muito importante. Obviamente, o espetáculo aconteceu, tudo da melhor forma, mas a gente em cena olha um para o outro e sabe que tinha alguma coisa errada. Então, eu acho que essa daí é uma das histórias que a gente pode relembrar ao longo do tempo. A Leonarte, ela tem, como você bem frisou, tem muitas histórias. Eu acho que uma das histórias que mais marcou a Leonarte foi a perca do Zácaro, né? Zacas Garcia, né? Era aquele cara que hoje faz falta a Leonarte. Sim, Zacas Garcia lá atrás foi presidente da Federação de Teatro de Pernambuco, teve uma importância muito grande não só no teatro pernambucano, mas também no teatro nacional. Então ele vem para Limoeiro e inicia uma série de trabalho com projetos. Então foi a partir da parceria com Zacas que a gente consegue conquistar o primeiro prêmio nacional, Miriam Muniz, que é do governo federal, do Ministério do Turismo, com a montagem do espetáculo Quixotinadas, que foi também a primeira direção dele no mundo teatral. Embora ele já tivesse uma experiência, ele até então não tinha dirigido. Posteriormente, no ano seguinte, a gente aprova mais uma vez o Miriam Muniz com a montagem da Princesa e do Rio das Capivaras, que é um texto do limoeirense Maciel Alves, no qual a gente teve o prazer e a honra de estrear ele também, no sentido duplo, estrear para a cena e apresentar o autor para o município. E Zacras estava junto desse processo. Não só esse, mas outros projetos junto a Leonarte, Zacras executou. Esse espaço que vocês estão vendo aqui agora, a gente pode conferir ali, vocês não podem ver, a gente tem ali uma placa em homenagem. Esse auditório se chama Zacras Garcia. Então o auditório de trabalho do Espaço Leonarte se chama Zacras Garcia, até porque lá atrás, já em 2013, quando a gente veio aqui para esse local, Zacras ainda estava vivo e ele foi um dos que, com a Leonarte, com a direção da Leonarte, escolheu esse espaço e toda essa logística. Então nada mais justo do que homenagear uma pessoa que muito fez para contribuir com a história da Leonarte. Qual peça mais ficou marcada na sua vida?
Entre todas, né? Eu não tenho tantas assim. Então, eu tenho, com a Leonarte, eu tenho 3 espetáculos e diversas outras atividades, como caminhadas natalinas. É difícil a gente dizer qual a que fica marcada, mas eu acho que a Princesa é um espetáculo bem marcante. Obviamente, cada um tem sua particularidade. Em Quixotinadas a gente teve aula de canto, eu comecei a cantar, olha que eu não canto, viu? Mas a gente teve perna de pau, a gente teve uma série de oficinas. Na Princesa a gente teve capoeira, teve canto novamente, agora para ir antes de tudo seria o fim, a gente teve outros exercícios, mas eu acho que a Princesa ela marca, não só na preparação do ator, mas também como ator em cena com a personagem. Por exemplo, eu quando vinha conhecer o teatro, a arte do teatro, ainda tanto quanto jovem, uma ficou marcada na minha vida, até hoje eu não esqueço mais, ainda soa nos meus ouvidos a fala de alguns personagens, que é Pernambucar. Foi quando eu conheci, na verdade, o que era teatro. Essa, por exemplo, ficou marcada na minha vida. Como eu disse a você, ficou gravado no meu subconsciente a fala de Radamés e de Rosângela Maria naquela peça. Dali para frente eu comecei a gostar, a aprender, a entender, a conhecer melhor a cultura. Você, como surgiu dentro da Leonarte? Como eu surgi dentro da Leonarte, é uma história que eu nunca... já contei para algumas pessoas, mas talvez outros não saibam. Eu comecei a fazer teatro a partir da professora na época, Sociologia e História, a professora Dênia, lá no ginásio. Ela passou um trabalho de Sociologia, onde a gente precisaria se dividir em grupos e, a partir daí, estudar alguns temas e montar um trabalho. Então, o meu grupo ficou com um modo de produção socialista, onde a gente iria estudar a Revolução Russa de 1917 e, a partir daí, a gente produzia um texto, produzia uma encenação e apresentar para a turma. Então, eu gostei desse negócio de pesquisar, de escrever texto e, a partir daí, eu me encantei. Então, paralelo a isso, Radamés passa nas escolas dizendo que iria começar as oficinas Vamos Brincar de Fazer Teatro. Então, eu já fazia parte do Coral das Águias no ginásio e me inscrevi e cheguei em casa, minha mãe ou um ou outro, acabou que eu fui fazer o teste. Na época era um teste, a gente estudava um texto, apresentava para uma banca para saber se era selecionado ou não para a oficina. Eu fui selecionado e, a partir daí, começa a minha história com a Leonarte. Em 2005, isso aí, 2006 eu entro de fato na companhia. A partir do momento que eu entro na companhia, começo a desenvolver as minhas aptidões, não só do lado cênico, mas hoje eu trabalho com iluminação, trabalho com técnica, escrevo também, faço, enfim, adereços e toda uma questão de matéria. Questão de tristeza, para mim não tem essa palavra tristeza. Obviamente a gente sabe que existe, mas eu não tento observar essas questões dentro do grupo. Então, o grupo é um grupo unido, a gente busca sempre trabalhar em parceria, escutando um ao outro, sabendo a opinião do outro. Então, essa questão de tristeza, digamos, tristeza pelo que ainda não conseguimos fazer. Eu acho que essa é a tristeza que a gente pode citar, Jair. Saudade. Eu acho que tem 2 saudades que eu posso citar. De quando viajamos para o Amapá com a Farsa do Poder, fomos para o Festival do Amapá, e também com a semana, o intercâmbio que a Leonarte fez com o Ponto de Partida lá de Minas Gerais, onde foi um evento patrocinado pela Vivo. Então todo o grupo, toda a companhia foi para Barbacena, passou alguns dias lá fazendo oficinas, trocando experiência. A gente levou a experiência da Leonarte, trocou a experiência a partir da vivência deles. Então eu acho que, a princípio, assim, esses 2 momentos são momentos de saudade. Sente-se realizado? A gente sempre busca um pouco mais. A gente sabe que não existe a perfeição, não existe a realização completa, mas a gente busca a cada dia, busca da melhor forma conseguir chegar ao público, até porque a plateia é o nosso principal objetivo. Nós produzimos teatro. A Leonarte existe há 34 anos de trajetória, 33 oficiais, em busca da plateia. Se lá atrás nós não tivéssemos conquistado a plateia, hoje nós não existiríamos aqui, não
não teríamos essa trajetória e essa cumplicidade com o público que é um público fiel, um público cativo aos nossos trabalhos. Próximo espetáculo? Próximo espetáculo e antes de tudo seria o fim, é um espetáculo que a pandemia fez com que nós paralisássemos. Ele iria estrear na semana em que a pandemia foi declarada no Brasil, e hoje à noite, inclusive sexta-feira, estaremos fazendo o anúncio da programação do Festel, o 19º Festival de Teatro, bem como também iremos divulgar a grade de programação e quem será o homenageado desse ano. E já adiantando para vocês, nos dias 6 e 7 de novembro, no auditório do Centro Cultural, a partir das 8 da noite, vocês poderão assistir a estreia local de E Antes de Tudo Seria o Fim. É um texto baseado na obra Interiores, de Edinaldo. Rita, como é vir do princípio lá atrás da Leonardo e hoje chegar à presidência de uma grande instituição importante para Limoeiro, que é a Leonardo? Jair, vi, como você falou, né, há 33 anos atrás, né, para mim é muito importante, né, significa que tudo que a gente vivenciou e que a gente vem vivenciando é sinal de que trouxe e está trazendo marcas, ou seja, a gente dentro do município, a gente tem um trabalho sério de responsabilidade, de competência, de reconhecimento, e estar presidente no momento, né? Para mim foi uma satisfação quando o Radamés fez o convite, né? Que eu estou na companhia há 33 anos e espero, né, inovar, trazer para a companhia inovações, ou seja, que a gente possa realizar juntos, em conjunto. Durante esses 33 anos, muitas coisas aconteceram. Isso. Momentos alegres. Os momentos alegres que eu tenho da companhia, as viagens, os momentos de ensaios, né? A gente teve muito momento de descontração, os momentos que a gente trabalhava nos exercícios, são vários os momentos que a gente vivenciou, né? Vários. Algum marcou a sua vida? Teve alguns que marcaram muito. Por exemplo? Tem alguns que, vamos dizer, que a gente vivenciou, digamos, um romance. Então, dentro do teatro também teve a paixão, o amor, conhecer alguém que marcou na nossa vida. Foram vários momentos, né, importantes. E o que marcou sempre para mim... O teatro, para você, nesses 2 últimos anos? O teatro para mim nesses 2 últimos anos, eu não estou assim, junto com a companhia, atuando em nenhum espetáculo, né? Porque devido à questão da pandemia, nesse período a gente está ausente, mas no momento eu estou junto com José Ramos, né? Padre José Ramos, fazendo parte de um espetáculo com ele, em parceria com ele. E em breve esse espetáculo vai estar sendo apresentado. E na vida eu não estou sabendo responder, não. Do teatro foi um dos momentos mais difíceis, né, Rita? Porque fazer teatro há 33 anos atrás, Jair, não era assim como a gente vê a visão das pessoas hoje. Hoje as pessoas têm uma mente mais aberta, elas têm mais um conhecimento cultural. Antigamente, quando a gente iniciou, trouxe para o município algo inovador que as pessoas não sabiam. Muitas das pessoas não tinham conhecimento sobre cultura, o que é a arte em si, né? A arte cênica. Então as pessoas não tinham conhecimento dessa questão cultural. Então foi difícil em relação à questão de cultura, em relação à minha família, a questão familiar, que minha mãe não aceitava, né, que ela não tinha uma visão de que teatro era uma coisa perniciosa. Isso, então tinha aquela visão errada,
mas a cultura em si, a arte cênica em si, ela é maravilhosa. Então, fazer parte da Companhia de Eventos da Leonardo há 33 anos me proporcionou muitos momentos bons. Sofre alguma perseguição ainda hoje por conta do teatro? Às vezes vamos dizer que sim, ainda tem uns respingos, né? Porque depende muito da cabeça da pessoa com quem a gente convive, né? Então ainda tem pessoas que ainda têm uma certa visão de que o teatro é algo diabólico. Isso, tem pessoas que acham que o teatro, a gente está vivendo ali, tem momentos de imoralidade, de drogas, depende muito da cabeça da pessoa, mas a cultura em si, a pessoa não analisa, ela não enxerga o momento cultural. Porque a gente é cultura, né? Tudo, a gente tem todos os princípios culturais, né? Toda região, todo lugar, então a gente vive de cultura. Para a gente finalizar, o que é a Leonardo na sua vida? A Leonardo, para mim, ela é tudo, né? Porque eu lembro que, como eu conheci, eu lembro lá no Ceru, né, numa aula de Dona Marli, em que ela disse que estava tendo um grupo de teatro na cidade, e daí eu fiquei, era tudo que eu queria. A minha intenção era até chegar na Globo, se possível. Eu dizia, um dia eu chego na Globo, infelizmente não aconteceu. Pode até acontecer. Nada é impossível. E daí eu conheci o teatro numa sala de aula, quando foi anunciado, eu vim, procurei o grupo e participei das oficinas, né, que foram feitas aqui com a companhia, e até então eu fiquei, me apaixonei, participei de vários espetáculos, né, junto com o pessoal, e estou aqui hoje agora como presidente, e espero dar a minha contribuição, trazendo, inovando, criando situações que proporcionem não só ao grupo, mas à cidade em si, né? Algo que seja que traga benefícios, né, para o nosso município, para que as pessoas da cidade elas também possam contemplar a essência do teatro, né? Rita, parabéns e boa sorte. Obrigada. Obrigada. Bom, minha gente, foi isso aí que nós tínhamos para falar hoje, né, da Leonardo, essa grande companhia de teatro, que ainda hoje, além de várias peças, muitas oficinas, inclusive como as que vocês viram aí, sendo preparada pela Leonardo. Um abraço, gente, obrigado, se inscreve, ativa o sininho e dá o like. Um abraço.